Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma das nossas lives, nosso Momento Elos ao vivo. Estamos no número 27 e começamos lá em abril, dia 22 de abril. Estávamos eu e a Cláudia aqui para o primeiro Momento Elos ao vivo. Então, quase 6 meses aí de muito bate-papo, muito conteúdo, muitos participantes. E hoje também estaremos aqui com convidadas especiais que já já eu apresento para vocês, tá bom? Para começar, eu queria falar para vocês que nós estamos com o nosso sorteio do tablet. Estão lembrados que a gente falou na última live? Então, o sorteio vai ser hoje, aqui na nossa live, e você ainda tem mais 30 minutos para correr lá no Instagram, caso você ainda não tenha se inscrito e participar. Então, em comemoração aos 9 anos da Elos, a gente está fazendo o sorteio de um tablet da Samsung. Você pode ir até lá no Instagram rapidinho, mas volta correndo para cá para a gente continuar. Você tem que curtir a página do Instagram da Elos, caso você ainda não esteja seguindo a gente, e você depois tem que colocar o nome de 2 amigos nos comentários. E não esquece de deixar o seu perfil aberto para que você possa participar do sorteio, tá bom? Até o final da nossa live a gente vai contar para vocês quem foi o ganhador, tá? Então corre lá rapidinho e volta aqui para a gente continuar. Bem, na semana anterior, no dia 26 de outubro, nós fizemos a nossa última live e trouxemos algumas experiências de 2 redes de ensino, uma aqui em São Paulo, Taubaté, e outra lá no Ceará, Aquirás, que contaram um pouco das experiências que eles tiveram com o ensino remoto, né? Como é que a rede se organizou e como é que eles estão fazendo esse trabalho na rede deles. Então, a nossa live fica gravada, tanto no nosso canal do YouTube, quanto aqui no Facebook, e vocês podem rever ou pode assistir quem ainda não assistiu, tá bom? Outra coisa que a gente tem feito, quem já tem nos acompanhado nas últimas semanas está lembrada, é pergunta ao vivo. Então, se você quer participar aqui com a gente, mande a sua pergunta no chat e coloque a hashtag pergunta ao vivo. Uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com vocês para que vocês possam receber o link e entrar para fazer uma pergunta ao vivo aqui na nossa live. Mas para isso você tem que ficar de olho no seu Messenger, porque a gente vai escrever a mensagem lá para você, tá? Então, coloque a hashtag pergunta ao vivo e depois fique de olho no Messenger para a gente poder te mandar o link e conversar com você, tudo bem? Então, vamos aí ver quem que hoje vai participar da nossa live ao vivo para a gente poder conversar aqui. E para começar o dia de hoje, nós já temos algumas pessoas que chegaram aqui logo no início dessa live, né? A gente ainda vai ter muita gente entrando, vamos poder comentar ainda de outras cidades, mas nós já temos aqui São Paulo representada, com São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes e São Paulo. Temos o pessoal do Rio de Janeiro, de Paraíba do Sul. Temos o pessoal de Aquirás, no Ceará, que já colocou. E se você ainda não colocou aqui, coloca no chat. De onde você está falando, conta pra gente poder divulgar aqui e saber quem está participando dessa live aqui junto com a gente, tá? E a live de hoje, ela é especial para a gente falar de uma figura muito importante, porque dia 12 de novembro é o dia do diretor escolar. Então hoje nós vamos conversar com 2 gestoras que atuaram na gestão, estão atuando no momento, e que vão contar um pouco das experiências e dos estudos que elas tiveram, e a gente vai fazer uma conversa aqui sobre o papel dessa figura, né, do gestor escolar, do diretor de escola, dessa figura que está lá presente em toda a escola e que faz um trabalho aí que pode fazer muita diferença, e a gente vai ver como a gente pode fazer isso, tá bom? Então, para a gente começar essa conversa, eu vou chamar aqui a Cláudia, que vocês já viram aqui em outros momentos junto, participando, que é sócia aqui da Elos junto comigo e que foi minha parceira de gestão durante muitos anos e que a gente pôde fazer esse trabalho na escola junto, que participou comigo do prêmio Escola Nota 10 da Nova Escola em 2007, né, quando a gente pôde fazer esse trabalho aí, mostrar o trabalho da escola para outros lugares. Ela fez mestrado e doutorado em educação, ela, nas pesquisas, pesquisou sobre esse papel do gestor, sobre as competências para esse gestor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Bem-vinda, Cláudia. Olá, é um prazer, agora estou aqui nesse lugar de convidada, né, não estou aí de mediadora, é um lugar diferente.
Estou bem animada aí com o sorteio no Instagram, não vejo a hora de saber quem é que vai ganhar. Estou vendo que o Ederaldo Luz escreveu aí no chat que ele já foi, até restringiu, de tanto que ele se marcou no Instagram. Eu estou torcendo para que a pessoa que for sorteada esteja aqui online para aparecer. Então, nós estamos bem animadas com isso. Mas hoje é um dia especial, né? Porque eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o lugar do diretor escolar. Então, estou muito feliz de poder discutir isso com vocês e também de poder falar da minha tese de doutorado, porque, afinal de contas, né, ficar lá estudando todo esse tempo e escrever sobre um assunto que tanto me apaixona e falar sobre isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, eu espero poder contribuir com vocês e que vocês possam fazer essa conversa comigo hoje. Muito bem, mas nós não estaremos sós nessa tarde, nós teremos mais uma companhia super especial. Então, eu e a Cláudia participamos nos últimos 2 anos aí da seleção do Prêmio Espírito Público, né? Vocês devem ter ouvido falar já sobre ele, e ele faz uma seleção de pessoas que estão na área pública, em diferentes lugares da gestão pública, e que estão fazendo a diferença nesse trabalho, né? E eu li esse ano sobre uma diretora de Manaus que se inscreveu no prêmio e que contou um pouco da sua história e que conseguiu resultados bastante expressivos. Ela está há 4 anos como diretora numa escola em Manaus. O IDEB da escola era 4,6 e o último resultado foi de 7,3. Então, teve um grande impacto nesses resultados e que, apesar de algumas pessoas falar, puxa, mas isso aí é só o número, só o resultado, mas com certeza ele é o resultado de muito trabalho, de muita dedicação. Ela é especialista em gestão e supervisão escolar e eu queria chamar aqui, então, a Regiane Chaves para participar com a gente. Bem-vinda, Regiane. Boa tarde a todos, é um prazer, eu agradeço desde já o convite. É sempre bom estar falando sobre o que a gente ama, que é a educação. Estou muito feliz de estar aqui, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa com essas duas profissionais que trabalharam ou ainda trabalham na gestão escolar e que vão falar um pouco sobre esse trabalho hoje. E para começar, eu vou começar com a Cláudia aqui, para ela contar um pouco sobre essa pesquisa de doutorado que ela fez, que foi centrada na formação dos gestores em outros países e pensando também na experiência da ELUS na formação de gestores, quais são as competências que um gestor educacional precisa ter para exercer a sua função de maneira eficiente? Muito bem. Primeiro eu quero cumprimentar a Regiane. Regiane, prazer estar com você aqui, uma diretora atuando lá em Manaus. É um grande prazer poder estar conversando com gente competente, esse Brasil enorme. Então, é um grande privilégio. Obrigada por participar com a gente. Bem, Silvana, vamos lá, né? Responder a sua questão. Para poder responder essa questão, né? Quais são as competências para um gestor educacional exercer sua função de maneira eficiente? Eu fui fazer uma pesquisa em 3 países diferentes, além de estudar um pouco do que a ELUS mesmo já faz com o curso Gestão para Aprendizagem, que é um curso que a gente já trabalha há 8 anos em vários locais, né, do nosso país. Então, nós já temos a nossa experiência como gestoras e também a nossa experiência de produzir esse curso Gestão para Aprendizagem. Então, e tudo isso trouxe uma bagagem muito grande, mas também eu fui procurar outros referenciais, outros locais que trabalham com a formação de gestores escolares. Porque aqui no nosso país, nós não temos escolas focadas somente na questão dos gestores escolares. Então, eu fui atrás desses locais. E, para mim, o grande referencial foi a escola da Inglaterra, né, National College for School Leadership, que foi a primeira a escola reconhecida assim, mundialmente por certificar gestores escolares. Então, durante 10 anos, né, de 2000 a 2010,
qualquer gestor escolar da Inglaterra tinha que passar por essa escola para ser um diretor escolar. Então, foi uma referência muito forte para mim, era um local que eu sempre tive vontade de conhecer, infelizmente não tive a oportunidade de ir pessoalmente, mas pude estudar todo o material de formação que eles tinham com os seus gestores escolares. Ele é um material que estava público, hoje não está mais, né? Mas na época que eu pude estudar, ele era um material público, e então foi uma grande oportunidade poder me debruçar nesse material e poder observar quais eram as competências que eram exigidas dos diretores para que eles pudessem fazer o que eles acreditavam de um bom profissional da gestão escolar, que nesses lugares que eu estudei, eles são denominados lideranças escolar. Outro lugar que eu fui estudar, e esse nós tivemos, inclusive a Silvana foi comigo, nós tivemos a oportunidade de conhecer em Nova York, a New York Leadership Academy, em Nova York, que é um centro de formação para lideranças escolares, né? Teve uma reforma em Nova York, uma reforma educacional muito grande, e eles entenderam que a função de gestor escolar era uma função que precisava de muito investimento para que houvesse realmente uma mudança na qualidade da educação. Então, eles fizeram essa formação para os gestores escolares, uma formação robusta, e nesse local também havia padrões de competências para a formação dos gestores escolares. Então, foi outro local que eu pude estudar e me debruçar em todo o material que eles produziam para essa formação com o gestor escolar. E o terceiro local, que nós também pudemos visitar, mais de uma vez, inclusive, que foi aqui no nosso vizinho da América do Sul, Chile, a Faculdade Diego Portales, também numa das reformas educacionais em 2011, o Chile, entendendo da necessidade urgente da melhoria da aprendizagem dos alunos, de produzir uma grande reforma educacional, em 2015 ele deu 2 licenças para as universidades conduzirem centros de formação para a liderança escolar. E uma delas é o CEDLI, dentro da Faculdade Diego Portales, e foi nesse centro de formação que eu pude estudar todo o material que eles produziam. O que eu posso dizer para vocês, assim, que é incrível, foi muito engrandecedor poder ter contato com esse material que eles produziam, e o que eu pude perceber é que eles conversavam bastante, é uma literatura que se conversava, né, pensando que a Inglaterra foi o precursor de tudo isso, então eles têm uma linguagem bem diferente da nossa aqui no Brasil, e que se complementam. Então foi muito enriquecedor poder conhecer esse trabalho que eles fazem e ver a seriedade que eles colocaram neste profissional, né, nesse agente educacional que é o gestor educacional. Foram realizadas várias pesquisas e pôde ser verificado por meio de pesquisas muito sérias, e não só nesses 3 países, né, que vocês sabem que quando a gente está fazendo uma tese de doutorado, a gente tem que meio que restringir, não dá para a gente ir para todos os lados. Mas eu pude estudar mais 11 locais, no qual eles fizeram várias pesquisas e produziram padrões de competências para os gestores escolares. E, por meio de todos esses estudos, eu fiz uma catalogização desses padrões de competência, quais seriam essas competências que mais se repetiam dentro de todos esses locais que eu estudei. Né? E, Mayara, você consegue colocar aí para mim, por favor? Para ficar um pouquinho mais fácil, eu trouxe para vocês visualizarem. Uma coisa importante para a gente destacar aqui é que quando a gente fala da palavra competência, não sei
muitas pessoas vão entender de várias maneiras, né? Então, ser criativo, ser flexível, ter resiliência, pode significar, assim, uma habilidade que eu tenho que desenvolver, né? Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, o que a gente percebe que quando essas escolas, né, essas escolas de liderança que eu estudei, eles vão trazer uma outra referência em relação a esses padrões de competência que eles estão chamando de práticas, de comportamentos observáveis. Então, se organizou uma série de comportamentos observáveis, uma série de práticas que esses gestores escolares deveriam desenvolver para que eles pudessem ter um trabalho eficaz, um trabalho eficiente. E eu fiz essa organização desses comportamentos observáveis em 5 categorias, né? Uma delas é a gestão estratégica, né? Que é construir e implementar uma visão estratégica, que estaria resumida em torno dessas questões, né? Que estão aí para vocês olharem. A Mayara, que é a nossa técnica aqui em todas as lives, ela vai colocar para vocês o texto que tem todos esse material que vocês vão poder explorar com mais calma se houver interesse, tá bom? Eu não vou ler para vocês tudo, senão nós vamos ficar aqui até muito tarde. Pode passar o outro também, por favor, Mayara. A outra categoria que a gente poderia dizer é a gestão pedagógica, porque, assim, o que mais eles colocam de primordial em relação a esse comportamento dessa liderança é um comportamento focado no ensino e na aprendizagem. É o gestor, a liderança escolar, pensar na articulação de um projeto político-pedagógico que foque no ensino e na aprendizagem. Não mais naquele raciocínio de um diretor escolar administrativo, que fique pensando só nas questões administrativas, burocráticas da escola, mas sim que ele pense na escola, em articular ações que foquem que, por fim das contas, ele pense o que tudo isso faz com que meu aluno aprenda. O outro ponto, pode passar, Mayara, por favor, é na questão da gestão organizacional, a outra na gestão, pode passar, na gestão de pessoas, e por último, pode passar, na gestão participativa. Então, esses 5, vamos dizer assim, essas 5 dimensões, elas compilam comportamentos, práticas que as lideranças escolares devem ter para que elas tenham uma ação mais eficaz dentro da sua escola. É lógico que cada local, ele deve organizar essas ações de acordo com a sua realidade. Não tem como a gente pegar os padrões de competência de uma região, da Inglaterra, do Chile, ou mesmo Nova York, ou do Canadá, que também é muito interessante, e trazer para a nossa realidade. Tudo isso deve valer para nós como exemplos, como estudos, referências, para que a gente traga para nós, que a gente estude e possa adequar a nossa realidade, mas mesmo assim, mesmo que a gente adeque, a gente vai perceber o quanto de tudo isso conversa com o que a gente faz dentro da nossa escola. E aí eu acho que isso a Regiane vai poder dizer um pouco mais sobre isso. Mas aí, gente, eu falei bem rapidamente, porque eu também, se eu começar a falar de tudo aqui, vai ficar muita coisa, mas vocês podem, estou aberta para vocês perguntarem. Bem, no link que foi colocado já aí na página, vocês encontram todas essas competências e lá dentro tem um outro link que dá acesso à tese completa, né, para quem quiser ler, tiver curioso. Então, obrigada, Cláudia, por fazer esse rápido resumo.
E eu vou, antes de passar aqui para a Regiane, não esqueçam que vocês podem mandar suas perguntas por escrito aqui no chat, que a gente vai responder daqui a pouco. E quem quiser também fazer a sua pergunta ao vivo, coloque a hashtag pergunta ao vivo aqui no chat com a sua pergunta, que a gente vai entrar em contato com você para você participar, tá bom? E nós temos aí mais 10 minutos e vamos fechar a página do sorteio, tá? Então, se alguém não foi até lá, corre, que são os últimos 10 minutos para você participar no Instagram da Elos. Bem, Regiane, nós temos aí muitas pessoas já novas participando, de vários lugares diferentes, depois no final eu vou contar um pouco mais de onde são, mas tem gente de vários lugares te ouvindo, então eu queria aproveitar para você contar aí para o Brasil todo, como é que foi quando você começou esse trabalho como diretora há 4 anos, olhando para essas competências apresentadas aí, quais foram os maiores desafios que você encontrou em relação a essas competências? Olá, a Cláudia estava falando e eu estava até anotando algumas situações aqui, lembrando, né? A gente vai passando um filme na nossa cabeça. E aí, 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu precisei de todas, né? Mas as que mais marcaram foi a questão mesmo. Eu acho que o principal do gestor, e foi assim, o que me ajudou muito, foi escutar. Né? Essa questão estratégica, ela precisa de uma escuta, ela precisa conhecer. Então, uma das minhas primeiras ações foi realmente a escuta. Aí, quando ela faz aqui da estratégia, a gestão estratégica, foi justamente através da escuta. Quando você escuta, você, em conjunto, você começa a traçar as estratégias. E foi assim que eu fiz. Escutei a comunidade, escutei os pais, escutei os professores, os alunos. Nós sentamos para realmente pensar e conversar sobre todas as dificuldades enfrentadas, onde nós estávamos para traçar a meta, né? Onde nós estávamos e onde nós queríamos chegar. E tudo isso ele passa pela participação, pela gestão participativa, passa também, até hoje nós temos na escola Assembleia Escolar, que é algo que nos ajuda muito na questão de uma gestão participativa, né? Na questão de construir a escola juntos, não é fazer a escola para os alunos, e sim com os alunos. Eles têm uma participação muito intensa na nossa escola, assim como os professores, a comunidade, através dessas assembleias, para que a gente possa fazer e traçando o nosso caminho. Isso foi fundamental. A questão mesmo pedagógica, como uma gestão pedagógica, é fundamental um gestor. Não só a parte administrativa organizada, mas conhecer o pedagógico, focar no pedagógico, isso é fundamental. Isso tem me ajudado bastante. Eu tenho uma pedagoga hoje na escola, com essa visão pedagógica, junto comigo, a gente senta e analisa junto com os professores de que forma é a melhor forma de ensinar. A gente procura muito na educação que ela seja responsável por todo o desenvolvimento humano da criança. A gente lida com as 5 dimensões do desenvolvimento da criança. Então, isso é muito fundamental. Dentro de uma gestão, eu participo muito da questão pedagógica, acho fundamental. A gente está se renovando, a gente buscar experiências, buscar formações, está trabalhando muito esse lado do pedagógico, com a aprendizagem, com a preparação dos professores, dos profissionais. Eu costumo sempre dizer aqui na escola que o aluno, ele aprende entrando no portão da escola, em todos os lugares, na hora que está lanchando, na hora que está na sala de aula, na hora que está no pátio, todos da escola, eles ensinam. E também quando ele sai da escola. Por isso que é importante muito o estudo com o território. Então, ligar a aprendizagem da escola com o território em que a criança está também, isso é algo que tem ajudado bastante. E é isso aí, Cláudia, todas as competências que você colocou, se a gente não estiver alinhadas com elas, realmente fica muito difícil. E eu vejo quanto elas ajudaram, contribuíram aqui na escola com o nosso trabalho.
Muito bem, a Regiane falou de alguns pontos bem interessantes, né? Primeiro, sobre como trabalhar com essa gestão democrática na prática, né? Porque no nome gestão democrática todo mundo já fala há bastante tempo, mas fazer isso sendo colocado em prática é sempre um grande desafio. E ela falou de trabalhar com os alunos, e ela não está falando de alunos do ensino médio, ensino fundamental 2, ela está falando do ensino fundamental 1, que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eles são pequenos, com eles não dá ainda para fazer nada, mas dá para fazer bastante coisa e eles têm feito a diferença juntos lá na escola, né, Regiane? Outra coisa que ela falou também é trabalhar com as diferentes dimensões do desenvolvimento e atuar junto na parte pedagógica da escola. Então, acho que esse é um diferencial dessas duas diretoras aqui, né, de olhar para o pedagógico, de entender que esse também é um lugar importante para quem está na gestão da escola, mesmo que na função de diretor, né, que o papel do diretor também é olhar para as questões pedagógicas, também apoiar as questões pedagógicas, também acompanhar os aprendizados dos alunos, né, e esse trabalho aí faz realmente bastante diferença. Mas tudo isso é bem desafiador, né? Então, pensando nesses desafios de quem está iniciando a carreira na gestão escolar, como é que a formação continuada pode apoiar, né, todo esse trabalho aí? Então, eu vou perguntar para a Cláudia aqui, quais são os desafios da formação continuada, para quem está iniciando a carreira, e como que ela pode ser desenvolvida? E aí eu vou aproveitar e emendar aqui com a pergunta da Paula Preto, que trabalhou também com a gente na Prefeitura de Santo André, e ela está pedindo para fazer uma relação entre esse trabalho aí de seleção de diretor escolar e o tema de hoje. Eu acho que tem tudo a ver aí com essa conversa. Eu ia até pegar essa pergunta da Paula antes de responder. Paula, você sabe que uma das coisas dessas escolas que eu estudei, né, no exterior, é exatamente o recrutamento. Uma das etapas da formação, né, dessa formação do diretor, começa no recrutamento. E isso eu achei muito interessante. Então, não é algo trivial que eles descartam, é algo que já é pensado. Então, tem uma política pública, né? Então, já é uma política, que nem na Inglaterra, é uma política de nação, é uma política assim, todo mundo pensando nisso. No Chile, tanto no Chile, em Nova York, como na Inglaterra, existe uma política educacional dizendo, eu já estou pensando no gestor desde o seu recrutamento. E esse recrutamento, como eles possuem esses padrões de competência, eu já tenho um perfil de gestor escolar que eu quero. Né? Então, por isso que eu acho, tem muitas pessoas que são contra ter, vamos dizer assim, esses padrões de competência, como eu coloquei agora, né? Só que o padrão, de certa forma, que às vezes a palavra padrão quer dizer que que eu não posso sair daquele lugar. Né, mas não é nisso que eu particularmente acredito. Acho que o padrão é o início, é de onde eu quero partir. Né? Então, para essas 3 escolas que eu estudei, esses padrões me davam um caminho para dizer, olha, o perfil do diretor é esse. Ele precisa saber de gestão estratégica, então ele precisa ter uma visão sistêmica da escola, ele precisa entender que o foco do trabalho dele é com o pedagógico, ele trabalha para que os alunos aprendam, ele precisa entender de gestão de pessoas, e ele precisa ter a gestão organizacional, isso daí é muito comum, né? Esse é mais fácil do diretor entender que ele tem que fazer a gestão organizacional. E ele precisa, que eu acho que isso que é um dos pontos mais cruciais e difíceis, que eu, pensando na realidade brasileira, mas também estudando um pouco as outras escolas, eu vejo de como é desafiador, é fazer a gestão da comunidade escolar. É trabalhar, como a Regiane falou, é trabalhar com a comunidade, porque a nossa escola, escola é pública e ela é democrática, e a gente não entende isso. Né? Eu não sei por que a gente tem isso na política, mas a gente não consegue fazer isso na prática. Então, quando eu coloco essas competências e digo, olha, é isso que o meu gestor tem que ser, é isso que eu acredito que ele deva ser,
eu já vou desde o recrutamento até a formação dele, fazendo uma linha de coerência, dizendo, é isso que eu quero. E quando eu construo isso, eu estou dizendo, lá na ponta, a escola que eu quero. Eu quero uma escola que seja gerida, que seja pensada ao bem da aprendizagem do aluno, que seja pensada pela comunidade escolar, porque o diretor escolar, ele dá o tom para a escola. Se o diretor não faz uma gestão que abre para a comunidade escolar, sinto muito. Pode ter lei, pode ter o que for, não vai entrar a comunidade escolar. A gente sabe, é isso que acontece. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O diretor faz toda a diferença para que exista a ação democrática dentro da escola. Então, tudo isso faz com que, lá no fim, eu diga, é essa escola que eu quero. Eu quero uma escola que tenha, sim, gestão de pessoas, que tenha, sim, um foco na aprendizagem do aluno e que seja democrática. Né? Então, é tudo isso que está, e vamos dizer assim, essa linha de coerência entre o recrutamento, formação e a escola que eu quero. Então, isso são essas escolas de liderança que eu estava falando para vocês, ela tem que ter uma política pública que em base, né? Não pode ser um querer meu, seu, ou isolado. Tem que ser um querer de uma cidade, de uma nação, ou de algum ente, né? Que possa fazer isso acontecer. Né? Mas respondendo um pouco a Silvana, quando ela fala do desafio da formação, porque se nós não temos o recrutamento nesse nível, como a Paula perguntou, nós temos que fazer a formação continuada. Porque vamos pensar, na minha época, quando eu fiz pedagogia, um tempinho atrás, eu tinha 1 ano, que nem chamava gestão, chamava administração, que nós também estamos evoluindo, né, nesse sentido, que antes era administração escolar, agora a gente chama de gestão, e essas escolas que eu estudo não falam mais em gestão, falam em lideranças escolares. E aqui no Brasil ainda a gente chama de gestão. Na minha época, eu fazia 1 ano a mais para estudar a questão da gestão escolar. Hoje, o curso de pedagogia não tem mais esse tanto de carga de conteúdo para os gestores escolares. Então, o quanto as nossas escolas estão preparando os nossos gestores escolares para atuarem? O quanto? Vamos pensar um pouco sobre isso. Quantos dos nossos gestores escolares eram professores e no outro dia virou gestor escolar? Eu sei que a Regiane tem um exemplo diferente, depois ela vai contar para vocês. Mas a gente sabe que em muitos lugares do nosso país, é de um dia para o outro, você sai de professor e vira diretor. E essa formação, ela não acontece da melhor forma possível. Né? E o que eu pude aprender e estudar é que essa formação, ela tem que ser muito consistente, ela tem que ser muito coerente, ela tem que ser embasada na prática. Não adianta você dar uma formação para o gestor teórica, né? Não adianta você pegar um curso que fique falando, seja mais daquela falação toda teórica que a gente muitas vezes vivencia na faculdade. Tem que ser uma formação que vá lá, como a Regiane acabou de falar da vivência dela, que vá lá no território do diretor, que pegue na mão dele, que traga o contexto que ele está vivendo, a realidade que ele vive, e discuta esse contexto com ele. Que consiga transformar a realidade, discutir, refletir a realidade do dia a dia, né? Aquelas problemas que ele vive, e ajude ele a pensar em soluções para aquilo. Aí sim ele vai conseguir transformar. E foi isso que eu pude ver nas 3 escolas que eu estudei, que eram um estudo focado na prática. E uma das coisas mais assim, fascinantes que a gente não pôde pôr na prática ainda na Elos, né, Silvana? Mas depois dessa pandemia a gente vai conseguir arregaçar a manga e conseguir trabalhar com a mentoria. Né? O que seria a mentoria? É formar excelentes diretores, como, por exemplo, aqui a nossa amiga Regiane, que tem uma ótima prática, que tem uma excelente reflexão e que ela possa formar outros gestores. Então, vou dar exemplo para vocês da Inglaterra. A Inglaterra, ela conseguiu fazer esse modelo de formação
de gestores por 10 anos. Depois, ela não conseguiu mais, por questões econômicas, questões políticas, teve várias questões que abrangeram, mas ela não conseguiu mais. Mas, de certa forma, ela manteve um modelo de mentoria muito interessante. Enxugou, né? Então, ela tem um modelo de alguns gestores de excelência que faz mentoria para outros gestores. Então, você consegue enxugar mais essa máquina formativa, né? Porque você imagina um país do nosso tamanho ter escolas de gestores, né? O quanto isso não iria custar. Mas um programa de mentoria pode ajudar muito, porque nós temos excelentes gestores do nosso país que poderiam ajudar outros gestores a entender a realidade deles, né? A refletir junto, né? A transformar a realidade deles. Então, eu acredito muito nesse trabalho de mentoria. O pessoal do Chile trabalha assim, o pessoal da Inglaterra trabalha assim, e lá na Nova York eles têm tanto mentoria como coaching, que seriam duas coisas diferenciadas, mas eles trabalham assim também. E por que eles trabalham assim? Porque eles acreditam numa formação focada no contexto, na realidade, né, do diretor, não uma formação teórica simplesmente, né? Então, acho que essa é a grande... É o X da questão, na verdade. Muito bem. Tem muita coisa para a gente pensar e para pensar como fazer para trazer boas experiências que possam ainda qualificar esses processos que a gente tem aqui no nosso país, em diferentes lugares, né? Como a Cláudia disse, é um país grande e que tem diferenças, né, em cada região, dependendo da rede de ensino, tem algumas questões que são próprias da rede de ensino, né, então a gente tem aí um grande desafio. E eu estou vendo aqui nos comentários que a gente tem aqui também a Simone, a Riso, que já falou aqui com a gente, né, já esteve aqui falando para vocês e estão aqui comentando. Já vi também que temos gente de Manaus já participando aqui, que legal, né, que tem pessoal aí da região da Rejane para poder participar. E eu preciso contar que acabou o nosso horário de inscrição para o sorteio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter aí o resultado para vocês. Oba! Bem, a Rejane vai contar um pouquinho para a gente, então, agora, Rejane, como é que foi o seu processo de formação para esse começo de atuação aí na gestão, para atender essas necessidades formativas que são tantas aí que vocês falaram, de maneira que pudesse contribuir com a sua atuação na escola para alcançar esses resultados que foram tão expressivos. E aí eu vou pedir para você contar um pouquinho desse trabalho também aí de maneira resumida e aproveitar para responder a Luzinete, que ela queria saber que ações ajudaram a envolver as famílias para aumentar a participação nesse período agora de aulas remotas, né? Como é que vocês estão fazendo lá também? Ok. Primeiro, aqui em Manaus, nós temos um centro de formação, a DDPM, é a Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério. E nesse centro, ele é focado para a formação de professores, gestores, assessores pedagógicos, pedagogos, todos envolvidos, os merendeiros, todos envolvidos na escola têm uma formação. Nós, gestores, tivemos uma formação ano passado com vários módulos, de fato, realmente, de acordo com a necessidade do gestor. Nesse momento de pandemia, nós tivemos também uma formação, que ela foi bem no que a Cláudia colocou, os gestores foram os mentores da formação, os gestores das escolas de educação integral, no caso eu e outros colegas também que trabalham com educação integral, e também os nossos professores das escolas, e que eu acho que isso é bem bacana falar, que eles foram formadores dos nossos gestores da rede, na proposta de se trabalhar na pandemia, né, muito mais uma questão da educação emocional, muito mais mesmo a educação integral no contexto. E como nossas escolas de educação integral, elas têm trabalhado aqui em Manaus muito esse diferencial de uma educação mais humanizada, a ideia da rede foi expandir nesse momento de pandemia para as demais escolas. E nós tivemos essa formação
ela foi feita com os profissionais de lá, da DDPM, mas que, para que fosse algo realmente que tivesse o embasamento de experiências, eles convidaram gestores e professores e foi riquíssimo, foi um momento muito bom de toda a rede, são 500 escolas, e todas as 500 escolas tiveram essa formação foi online para todos os gestores, tiveram mais ou menos uns 5 encontros com eles, e aí nós podemos também compartilhar as experiências. Nós temos também, acho que ela colocou aqui a questão em Manaus, eu gostaria de reforçar aqui essa questão de formação do gestor. Eu acho que contribuiu muito. Nós estamos aí em um período de trabalho, né, de uma gestão de 8 anos, e durante esses 8 anos foi voltado muito para a formação do gestor, para o olhar, né, do gestor. A nossa secretária de Educação, ela tem muito essa fala de que o gestor, ele é fundamental no processo de aprendizagem das crianças, dos alunos, então, houve um investimento nessa questão do gestor, e os resultados estão aí, como foi colocada a questão do nosso índice de desenvolvimento, que era 4,6 e hoje é 7,3, assim a cidade como um todo, ela saiu do 23º lugar para o 9º lugar, hoje estamos entre as 10, né, capitais do Brasil, como a gente diz, top 10, né? Então, ir para o 9º lugar, isso refletiu muito, né, e embasa muito o que a Cláudia fala, né? A questão refletiu muito na formação do gestor, na preparação de toda a equipe escolar. Então, se o gestor ele entende que ele precisa estar preparado para estar diante de uma equipe, para ser gestor de uma escola, aí ele entende também que a equipe precisa de formação. E aqui na escola em especial, a formação ela é tão importante que ela acontece todos os dias na escola. Então, assim, as crianças elas saem às 16 horas e os professores ficam na escola, às vezes até às 17, até às 16h30. E esse é o momento de formação, e essa formação ela é bem personalizada, ela é bem específica, de acordo com a nossa necessidade. Nós temos também coordenadores de áreas, que são voluntários, que trabalham, eles são formadores, né, de outra, por exemplo, nós temos a Edmilza, que ela é formadora lá na divisão, mas ela faz uma formação diferenciada aqui com a gente, ela tem um acompanhamento da área dela aqui com a gente, assim como outros assessores também, então nós temos essa parceria. Ou nós convidamos um psicólogo, alguém para compartilhar com a gente conhecimento, para dividir esse momento de formação. Assim como a autoformação. Na pandemia, nós continuamos, né, com as lives, estudando realmente muito sobre as nossas necessidades. Então, essa autoformação do professor Buscai e do nosso estudo também em conjunto. Isso daí tem sido fundamental na escola, essa questão da formação. Eu, enquanto gestora, também busco estudar bastante, não só o que a rede proporciona, mas eu busco realmente melhorar cada vez mais. Respondendo à colega lá, a pergunta, nós ganhamos agora, isso é bem bacana, um prêmio. Nós somos Escola de Referência do Estado do Amazonas, e esse prêmio, ele veio do trabalho que nós estamos fazendo agora durante a pandemia, que a gente sabe que não foi fácil, não está sendo fácil, e aí, dentro do nosso projeto, dentro das nossas ações, uma delas é a tutoria familiar. Nós já desenvolvemos uma tutoria com o aluno, que essa tutoria, ela não é uma tutoria pedagógica, ela é uma tutoria emocional, onde o professor, ele conversa com os alunos, ele tem esse momento, ele não tem uma turma, ele tem um grupo seletivo de alunos, e não é só o professor, a comunidade pode ajudar, os outros funcionários também, eu também, então todos são envolvidos nesse processo de tutoria. Essa tutoria acontecia antes da pandemia. Durante a pandemia, nós desenvolvemos a tutoria familiar. É aquele momento em que o professor, em que o tutor,
tutor, ele acompanha a família como um todo. Então, ele pergunta como eles estão, ele faz videochamadas, ele faz brincadeiras, ele visita a família para fazer uma receita. Nós temos aulas de culinária, por exemplo, e nós temos a professora Thelma, que vai na casa do aluno fazer uma receita de família com ele, e lancha. Então, nesse momento, tem esse envolvimento dos professores para além dos muros da escola com a família. A gente já fazia. E agora, na pandemia, isso ficou bem intenso. Então, o pai, ele entende que ele faz parte do processo. Ele entende que a escola está aqui para ajudar, para apoiar, para estar sempre perto. Então, algo também interessante que nós buscamos para melhorar esse engajamento familiar foi a questão do tratar com o pai. O pai, às vezes, vai na escola e o professor já está lá cheio de boletim para falar de notas e falar de comportamento. Isso aqui na escola não acontece. Nós recebemos o pai de uma outra forma. Imagina, ele vai querer ir na escola para ouvir reclamação, para ouvir que o filho não está bom, não está bem? Não. Nós recebemos, feito uma acolhida com esses pais. As nossas reuniões, quando eram presenciais, a gente fazia um lanche, fazia uma mesa, fazia plaquinhas, era um momento de acolher a família. Então, a família, quando nós iniciamos, quando eu iniciei há 4 anos, era assim, 300 e poucos alunos e 5 pais na reunião. E hoje, o nosso auditório é muito lotado, né? Então, nós temos que realmente dividir a reunião, porque os pais participam, nós temos uma participação muito bacana deles, e eles participam também ajudando a escola, por exemplo, nós fizemos uma horta aqui. Então, sempre tem um pai chegando com alguma coisa para dar para a escola, para ajudar a escola, e saber mesmo o quanto ele é fundamental nesse processo. Então, esse é o trabalho que tem sido feito na pandemia, né? As tutorias, as visitas, seja para cozinhar, seja para dar uma aula de reforço, seja para deixar uma cesta básica, porque também os professores fizeram doações de cestas, merenda escolar, enfim, é esse abraço na família que nós damos que faz o diferencial. Muito legal, todas essas experiências aí, né, compartilhadas aqui nesse momento. A gente tem aí muitos lugares, eu vou contar para você já de onde estão te ouvindo, e antes disso eu queria dizer para vocês ficarem de olho nas mensagens de vocês aí no celular, porque tem algumas pessoas que estão entrando em contato para uma pergunta ao vivo, mas as pessoas não estão respondendo. Então, olhem aí no celular de vocês, olhem no chat, no Messenger, que vocês estão recebendo aí comunicações, tá bom? Fica de olho aí quem fez pergunta para a gente poder colocar vocês aqui antes de encerrar. Então, um resuminho aqui de todos os lugares que estão participando com a gente, para vocês poderem acompanhar. Então, temos o estado de São Paulo aqui representado, com São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Mogi das Cruzes, Francisco Morato e São Paulo, capital. Temos o Rio de Janeiro, com Paraíba do Sul, Itaboraí. Temos o Ceará, com Aquirás, que tem várias pessoas de Aquirás aqui, Penaforte. No Pará, nós temos Marabá e a capital Belém participando hoje. De Alagoas, nós temos Maceió, capital, Murici, Piranhas, Penedo, Santana do Ipanema e União dos Palmares. Teresina do Piauí, Porto Velho, Rondônia, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, Manaus, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso, Novo Gama, Goiás, João Dourado, Bahia e São Luís do Maranhão. Deu para ver que estamos espalhados por vários lugares aí do Brasil, muita gente ouvindo vocês duas, então está sendo bem legal aí essa experiência. E eu queria então trazer aqui uma questão para a Cláudia. Deixa eu voltar aqui na pergunta. A pergunta tem a ver com um pouco do que a gente falou sobre essa questão aí de
avaliação de desempenho. Então, se eu falo desse processo que a Cláudia falou no começo, né, de recrutamento e de um processo de formação, junto com isso vem a questão da avaliação do desempenho, né? Então, a Eleonora Mendonça queria que você falasse um pouco sobre essa questão de avaliação de desempenho e o suporte para a formação continuada, como é que essas duas pontas aí caminham. É um assunto bem polêmico esse, né? Avaliação de desempenho. Porque, normalmente, quando a gente fala em avaliação de desempenho, a gente associa a isso algum tipo de punição. Eu vou avaliar o desempenho do profissional para puni-lo de alguma forma. E muitas das vezes, a minha experiência como profissional pública que tive aos meus anos, essa avaliação não servia para nada. Né? Era feita pro forma, para dizer que tinha que fazer. Eu não sei vocês, né? Porque tem gente do país inteiro aqui, que é muito legal, mas a experiência que eu tive na minha cidade, ela não servia absolutamente para nada. Que é uma pena. Assim, eu acredito muito na avaliação. Né? Da mesma forma que a gente fala para os nossos alunos que é importante a avaliação para que, como um processo de aprendizagem, eu avalio para que ele aprenda, né, essa avaliação formativa, a mesma coisa é para o profissional. Se eu entendo que eu sou um profissional inacabado, que eu sempre preciso aprender, aí que está o X da questão. Será que eu, quando vou ser um profissional, eu diretor, eu professor, eu coordenador pedagógico, eu me encaro como um profissional que preciso aprender? Eu acho que começa por aí. Né? Eu estou me vendo nesse lugar? E se eu me enxergo desse jeito, a avaliação, qualquer processo avaliativo, se ele for para fazer com que eu me forme, para que eu me transforme num profissional melhor, ele vai ser sempre encarado como algo bom. O problema é que tudo isso que eu estou falando, tanto o recrutamento como a avaliação, esse processo avaliativo, ele precisa ser uma política educacional. Ele precisa vir algo muito estruturado para que isso não seja algo pontual de uma escola ou de outra, de um diretor ou de outro, de uma pessoa ou de outra. Ele precisa ser forte, construído dentro de uma secretaria e que as pessoas tenham segurança em relação a essa avaliação para que ela não seja algo punitivo, algo que vai, vamos dizer assim, falar mal do meu profissional. Não, eu preciso me sentir segura de que essa avaliação ela vai existir para que eu perceba em que eu preciso melhorar. E para isso precisa haver uma mudança de cultura muito radical na questão do trabalho público. Né? Então, isso eu sei que é difícil, é um assunto muito polêmico, até difícil de dizer, mas precisa de uma mudança cultural muito complexa para a gente conseguir fazer com que isso dê uma alavancada. E eu desejo muito que isso aconteça. Desejo, assim, de coração. Às vezes até brinco e digo, será que eu ainda vou ver isso viva? Né? Que a gente consiga dar esse passo dentro do serviço público, que a gente consiga ter essa seriedade de avaliar o nosso trabalho e poder dizer, não, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar aquilo. Realmente vai ser muito bom, porque a gente tem excelentes profissionais, mas a gente também tem profissionais que precisam melhorar, né? Todos nós precisamos melhorar, então a gente precisa ter muita estrutura organizacional nas redes como um todo, e disso vai desde o recrutamento até a formação, até a avaliação desse profissional, até formações sérias que realmente tragam contexto, e tudo isso precisa de uma mudança cultural em relação às estruturas da Secretaria de Educação. É complexo, é difícil e precisaria dessa vontade de querer mudar. E para isso precisa dessa vontade, ela vai além de mim, de vocês, ela precisa ser uma vontade política e educacional. Acho que é isso, gente. Desculpa aí se falei demais. Digamos que estou num lugar mais tranquilo hoje para poder falar isso.
Olha, teve vários comentários aqui, gostando dessa reflexão, e aí eu vou trazer a pergunta da Maria Andra, que também tem a ver com isso, e que fala sobre quando esse processo acontece sem esse movimento do recrutamento, a seleção, quando é a comunidade que escolhe. O que fazer? Formar antes os candidatos? Como é que a gente faz nesse momento para a gente pensar nessa questão de ter pessoas qualificadas para essa função? Hoje o pessoal está afiado, né? Está fazendo pergunta difícil. Ainda bem que ninguém veio ao vivo hoje para fazer essas perguntas, né, Joana? Essa é outra questão muito polêmica, porque existem tantos porque sim, porque não em relação a isso. Particularmente, no meu ponto de vista, eu tenho muito receio de quando o gestor é escolhido pela comunidade, ele ficar refém dessa comunidade. Eu tenho esse receio, né? Por conta da fragilidade desta formação. É algo que eu sempre temo. A gente sabe dessa fragilidade, isso é posto, não sou eu que estou falando, isto é realidade, é pesquisa, né, está colocado. Então, acho que a maneira melhor que seria é que se nós tivéssemos realmente um preparo desses candidatos antes de ir para a escolha da comunidade. Eu acho que, além da formação, isso é uma coisa que eu sempre falo, além da formação do gestor escolar, a comunidade escolar, ela precisa ser formada para ser uma comunidade democrática. Então, a nossa comunidade, ela não tem o hábito de exercer a democracia, de exercer seu espaço dentro da escola. Eu fui diretora e sei o trabalho que era formar a minha comunidade para agir adequadamente dentro da escola. Muitas vezes, essa comunidade queria agir dentro da escola para se beneficiar. Né? E não é por, vamos dizer assim, isso é porque ela é má. Não, não é porque ela é má. É porque ela precisa aprender a agir dentro de um espaço democraticamente. Ela precisa aprender a ser representativa, que ela não está lá para ela representar os seus benefícios. Ela está lá porque ela representa um grupo maior, que é o grupo de pais. Ela está lá porque ela representa um grupo de professores. Então, ela não representa os seus interesses pessoais. E isso é algo que se aprende. Eu não nasci sabendo ser representativa, sabendo ser democrática, sabendo ser cidadã. É algo que eu aprendo. Então, a escola também precisa ensinar. Acho que a Regiane sabe muito bem, que está lá na ponta, sabe muito bem o quanto é custoso para esse gestor escolar fazer com que a sua comunidade também aprenda a agir dessa forma. Então, tão é difícil para o gestor, como é difícil para a sua comunidade lidar com essa ação democrática. Então, é algo, como eu já falei, é uma questão cultural, a gente tem muito a caminhar ainda, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Independente de ser complexo, independente da gente estar longe disso, eu acredito muito e tenho muita fé que a gente tem que começar dando o primeiro passo, abrindo os portões, às vezes errando muito, mas a gente tem que começar. É nisso que eu acredito. Muito bom, profundas reflexões, várias pessoas estão falando aqui, a Rosane até falou que esses exemplos são muito interessantes e que na rede dela é sempre por indicação política, né, o que acaba atrapalhando muito esse processo, então aí a gente tem diferentes contextos, né, diferentes situações que faz com que a gente tenha que pensar nas possibilidades e o quanto a gente consegue mudar algumas questões, né, culturais aí. Bem, a Divani Medeiros, que sempre está presente aqui com a gente e que faz lindos poemas, fez um poema especial hoje para o gestor escolar. E só que ela não pôde entrar ao vivo, porque ela não está muito bem hoje de saúde, então ela falou que não estava muito bem para ler esse poema e pediu para a gente ler no lugar dela. Então eu vou aproveitar agora e ler para vocês o poema dela em homenagem aqui a Regiane e Cláudia, representando os gestores de todo o Brasil, tá bom? Gestão escolar, pilar de sustentação, que norteia a instituição. Com a parceria da comunidade escolar, o IDEB da escola vai melhorar. Transmite cidadania, possibilitando o coletivo todos os dias. Manifesta ideias criativas,
com discernimento e crescimento. Promove engajamento de todos os envolvidos. São corresponsáveis pelo processo educacional e resultados obtidos. Divani Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. Parabéns aí para todos os gestores escolares, que vocês tenham bastante espaço para aprendizagem, para escuta, para fazer essa diferença aí na comunidade escolar de vocês, onde vocês participam, e a gente vai pedir, então, para a Regiane fazer aqui algumas considerações finais da participação dela aqui no dia de hoje, fazer um resuminho aí e começar a se despedir aí de vocês. Primeiramente, como eu já disse, eu quero agradecer a Elos Educacional, proporcionar esse momento em que eu posso estar com vocês e dividindo um pouco da nossa história aqui de Manaus. Quero parabenizar todos os gestores, todos os amigos gestores do Brasil todo, para que nesse momento a gente possa cada vez mais... Vocês estão me ouvindo? Oh. Estamos sim. Oi. Estamos te ouvindo, Regiane. Acho que o seu vídeo saiu. Agora, está me ouvindo? Sim. Desculpa, teve uma interferência aqui, acontece. Eu quero parabenizar todos os amigos, gestores, que a gente sabe que não tem sido fácil nesse momento, mandar um grande abraço à equipe da escola, a toda a família Sérgio Pessoa, aos pais, aos alunos, e falar para todos que estão nos ouvindo que é assim que nós vamos mudar e transformar o nosso país. É realmente buscando melhorias, buscando melhorar e cada vez mais construir o futuro que nós estamos querendo, né? Porque as nossas crianças, elas são os nossos futuros. Então, desde a base até a vida adulta, nós professores, nós gestores, somos fundamentais nesse processo. Nós precisamos, sim, amar a educação e trabalhar cada vez mais para que a gente possa construir um futuro melhor, que a gente possa olhar para trás e a gente possa deixar um legado, porque o legado que a gente deixa, por mais que a gente não esteja mais no local, ele fica. E o legado para a comunidade que nós estamos deixando aqui, que eu estou deixando, e que todo gestor, que a gente sabe que veste a camisa da escola, que trabalha, que se dedica, ele sempre fica lá na escola, na vida e na história da escola. Então, obrigada. Feliz Dia do Gestor a todos os meus amigos. Muito obrigada. Eu sei que a gente vai ficar um pouco, mas eu queria agradecer a Regiane e aproveitar isso que a Regiane falou e passar uma mensagem para todos vocês, parabenizar todos os gestores. A gente viu todas as competências, e são muitas, que os gestores precisam ter. Eu valorizo demais esse lugar, por isso que eu estudo muito sobre esse profissional. Eles precisam se preparar, é um lugar muito difícil, então, assim, muito parabéns, vocês são incríveis. Precisa de muita coragem para estar enfrentando esses desafios com as condições que nos é dada para fazer isso, né? Então, só temos que, em nome da Elos inteira, muito, muito parabéns para os gestores educacionais do nosso país. E eu quero aproveitar e dizer para vocês, assim, tudo que eu falei para vocês hoje, eu estou dizendo que para provocar essa mudança que a gente deseja, vocês trouxeram várias perguntas desafiadoras e eu disse para vocês que são mudanças culturais e que precisa de mudanças estruturais, né, de questão de política pública, tudo isso, o primeiro passo para que essas coisas aconteçam, a gente vai fazer isso no domingo, nas eleições. Então, às vezes a gente se acomoda muito, não sabe... nem sabe ainda em quem vai votar, então votem com consciência domingo, pensem nessas pessoas que vocês vão votar, se realmente elas possuem algum projeto político-educacional favorável, né, e que representem realmente uma nação melhor, que é o que a gente deseja
um país melhor, um país que valorize a educação e que valorize os profissionais da educação. Então, é isso que eu desejo e peço para vocês aí, para que a gente possa fazer um país melhor. Obrigada, então, eu vou agradecer a Regiane aqui, mas não saiam daí, porque a gente vai agora falar sobre o nosso sorteio. Foi um prazer te conhecer, Regiane, e descobrir você no meio de tantas pessoas, lá no meio de tantos projetos, conhecer o seu projeto e poder trazer você aqui hoje para contar ele para o Brasil todo, tá? Obrigada, foi um prazer. Bem, pessoal, então, antes da gente fazer aqui, mostrar o nosso sorteio, eu vou contar para vocês que na próxima semana nós também estaremos próximos aí de uma data importante, que é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e nós vamos trazer aqui com a Janaína algumas experiências de como as escolas têm trabalhado esse tema, né? Como é que isso tem chegado na escola e compartilhar algumas experiências interessantes com vocês, tá bom? Então, não percam na próxima semana e não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Então, a gente estava aí com essa sorteio no Instagram, mas a gente tem também o Facebook da Elos, tem a página do YouTube, onde temos aí todas as nossas lives gravadas. Então, acessem aí o LinkedIn, todas as nossas redes, nos sigam, acompanhem esse trabalho aí, tá bom? E agora, então, nós vamos, antes da Cláudia fazer as considerações finais dela, mostrar aí quem foi a nossa vencedora de hoje. Será que ela está aqui na live? Será que é vencedor ou vencedor? Vamos ver. Vamos lá. Opa, estamos aqui na tela, é uma vencedora, é a Nayana Karina. A Nayana Karina ganhou o sorteio do tablet da Samsung, comemorando o aniversário da Elos de 9 anos. Parabéns, Nayana. Será que ela está por aqui hoje? Se você estiver aí, coloca uma mensagem no chat para a gente. Aí a gente já pode te conhecer aqui, Nayana. Enquanto a Nayana coloca aqui, se ela está presente, né? Eu vou pedir, então, para a Cláudia fazer aqui as considerações finais para a gente se despedir de vocês hoje, já agradecendo todo mundo que esteve por aqui com a gente. Bem, pessoal, quero agradecer a presença de todos, quero desejar uma boa saúde para a Divani, para que ela possa estar em todas as nossas lives fazendo lindas poesias para nós. E desejar uma excelente semana para todos, um voto consciente, um feliz dia de gestores para os nossos gestores aqui presentes e agradecer por vocês estarem aqui nos ouvindo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente, parabéns para a Nayana, e depois a gente conta de onde ela é, né, que a gente vai conhecer aqui um pouquinho mais sobre ela. Beijo, gente, tchau, até semana que vem.